2h43. Tiago Muniz, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. No principal ponto de manifestação em São Paulo, os caminhoneiros estão dispostos a seguir com a paralisação. Os profissionais estão concentrados num posto de combustíveis no quilômetro 280 da rodovia Regis Bittencourt, em Embu das Artes. Os veículos estão estacionados no acostamento, nos dois sentidos da via, numa fila que se estende por pelo menos 2 quilômetros. O motorista Alan Correia está no local desde o dia 21 e ele diz que o preço dos combustíveis está alto demais. Desde quando você está aqui na região? Por que você está aqui? Por luta desse óleo, que o custo é caro, né? Pra gente, né? Muito caro. Isso tem que ser reduzido, né? As corridas para você não tem compensado? Chegou a um ponto insustentável? Qual que é a sua realidade? É que não dá mais. Pra gente rodar não dá mais. Você viajar e ficar ganhando R$600 numa viagem. Nem isso às vezes. Se te estourar um pneu, acabou a viagem. O custo é grande. A pauta dos manifestantes compreende um espectro de reivindicações cada vez mais amplo. O caminhoneiro Robson José dos Santos pede melhorias que vão além da questão do preço dos combustíveis. Tem que ter muita melhora aí, entendeu? Não é só esses 45 centavos que estão dando, ou pedágio, não é nem isso que a gente quer melhora para todo mundo, né? Para toda a classe, né? Então, a gente vai continuar aqui até ver que esse governo vai resolver. A manifestação reúne alguns profissionais de outras categorias. O motorista de van escolar Emerson Filgueira também fala na necessidade de mudanças tributárias e na área da segurança. Nós, como condutores escolares e como os caminhoneiros, nós pagamos muitos impostos. Para a gente trabalhar, a gente tem que pagar alvará, pagar pneu, pagar manutenção, entendeu? Sem falar ainda os roubos que acontecem conosco. Taboão da Serra teve aí várias vans roubadas, né? Nós somos sequestrados. Então, o que a gente está pedindo aqui não é combustível. Nós estamos pedindo aqui é segurança. A gente repete, Denise, que o tráfego flui sem dificuldades pela rodovia Regis Bittencourt, mesmo nesse ponto de manifestação, porque os caminhoneiros estão posicionados apenas nos acostamentos. A gente percebe, Denise, por alguns destes relatos, portanto, que é uma pauta cada vez mais difusa, cada vez mais ampla e com uma dificuldade de resolução muito grande para o poder público. Eu tomo até a liberdade de dizer que essa greve já se provou ser uma greve muito diferente do que os governos estão acostumados a lidar com o sindicalismo tradicional. As pessoas que participam dessas mobilizações não falam em geral da presença de uma liderança, tudo muito pulverizado, comunicações via WhatsApp, e à medida em que uma reivindicação é atendida, uma outra é colocada, o que também mostra como será difícil para o governo negociar ponto a ponto o que é exigido, e em alguns casos esses manifestantes falam até em necessidade de mudança de governo. Então, pelo menos por enquanto, eles prometem não arredar pé desse que a gente foi até esse ponto, porque é o ponto de manifestação mais emblemático, digamos assim, desta paralisação aqui em São Paulo. Alguns motoristas em outros pontos relataram que até gostariam de deixar o local de manifestação, mas também tem um certo receio de que aconteça um piquete, de que aconteça algum prejuízo em relação ao veículo dele, e acabam ficando por lá. Então, não existe outra palavra para definir o que está acontecendo, a não ser impasse, Denise. A gente vê pela conversa que teve, também foi essa sensação que eu tive, que eles não sabem exatamente o porquê o que eles querem é mais, além do que o governo já deu. Tá certo que o governo ainda continua fazendo algumas atrapalhadas, ainda não conseguiu formalizar todas essas medidas que diz que está tomando. Então você tem 5 dias para implementar aquela questão do tabelamento do frete, depois tem a contratação também dos caminhões, dos autônomos, você tem toda uma burocracia que envolve isso. E o governo está discutindo como é que vai ser a aplicação dessa isenção de impostos, corte de PIS/COFINS, da CID, mas aí a pauta vai crescendo e eu não vi uma resposta concreta desses caminhoneiros que você falou. Eu quero isso, e não, vai abrindo, nós estamos esperando, a gente está querendo ver o que vai acontecer. E só mais uma coisa, Tiago, eu recebi agora há pouco uma nota das centrais sindicais, todas elas apoiando a
a manifestação agora que está marcada, a greve mesmo dos petroleiros, e colocando aí que a falta de um sindicalismo que levou a essa situação. Nós tivemos um dos movimentos mais fortes que o país já enfrentou sem a presença de sindicatos, mas como você colocava. É isso que eu coloco, Denise. A gente tem uma situação muito diferente. Eu ouso dizer, você acompanha a economia há muito mais tempo que eu, que a gente tem uma reorganização de forças na base da própria pulverização, da desorganização. Com quem que isso vai ser negociado? Essa é a dúvida que se coloca. Se há uma liderança por trás dessas manifestações, a inteligência governamental ainda não foi capaz de captar isso, porque ela tem se reunido com lideranças, com presidentes de associações, com representantes, mas que a gente percebe que não tem influência real sobre esses manifestantes que estão ao longo das rodovias ainda. Esperar que o governo tenha razão, que ele quer formalizar totalmente a proposta a ser confirmada, na verdade, para os caminhoneiros. Ele tem que comprovar que ele fez tudo que ele prometeu, não é? E aguarda ainda que continua rolando aquela reunião virtual com secretarias dos estados. Termina às 5 horas da tarde de hoje o prazo para que os vários estados se manifestem em relação à possibilidade de uma redução do ICMS que iria agregar a mais um corte de custos aí que entra na formação do preço final do diesel. Vamos ver se os estados aderem também a essa proposta. É virtual, então eles vão apresentando as propostas desde a semana passada e o prazo termina hoje às 5 horas. Esse é um ponto muito importante que eles colocam também, a questão do papel passado, né, Denise? Só que tem isso também, a gente acabou de ouvir pessoas falando muito além dessa questão toda da redução de valor mesmo. Tá indo muito além disso, não se sabe onde é que vai. Exatamente, porque o governo já cedeu além do que se imaginava que ele iria ceder, falta comprovar. Estudou fazer isso mesmo, mas a gente percebe que vai aumentando a pauta, é complicada essa situação.